Mensagem da cruz ao mundo. Esta é a rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao estudo na palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart, junto com John Rosenstern, o Bob Cornell, o Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. Estávamos discutindo no programa anterior, e olha o que eu quero fazer, John. Vamos ler o versículo 37 de novo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Pedro está pregando, e ele está pregando uma mensagem poderosa para eles, o poder de convicção do Espírito Santo. É isto que é o que eu compungir o coração. E disseram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Declara que esta gente, quem quer que seja, estava desejosa de ficar bem com Deus, o que muitos deles ficariam. Estávamos discutindo quando saímos do ar no programa anterior, sobre pregadores que não pregam contra o pecado, o pecado todo, e as pessoas que não querem ouvir nada sobre o pecado. Foi você que me disse uns dias atrás, ou seja, quem foi, talvez o Dave, desse jovem pregador batista que está trazendo milhares de pessoas na igreja e estão levantando as mãos, louvando a Deus. Foi o que me falaram. E graças a Deus por isso, porque quando o inimigo entra como um dilúvio, o Senhor vai levantar um estandarte contra ele. E eu creio que agora ele tem alguns jovens e até mulheres, sim, em algum lugar aí fora, e ele está preparando para um grande mover de Deus que vai acontecer nessa nação e em todo o mundo. Amém. Eu acho que vai acontecer. Sim. Existe um que eu conheço, eu não vou mencionar o nome dele, mas um irmão jovem batista. Talvez foi você que me disse. Talvez, se eu fui, foi um tempo atrás. Mas eu sinto uma grande unção sobre a sua vida. Na verdade, quando eu escutei ele cantar, ele e a sua esposa. E olha, é uma música muito ungida. E foi uma surpresa para mim saber que eles eram batistas, na verdade. Porque na sua exortação, às vezes, ele falava sobre o poder do Espírito Santo. Sim, certo. Mas ele era batista. Mas ele crê no poder do Espírito, precisamos do poder do Espírito, mas ele é da persuasão que ele não prega sobre o batismo com o Espírito Santo, mas ele é um evangelista. Certo. E ele teve um avivamento, eu acho que acabou agora, mas foi na Carolina do Sul, ou Carolina do Norte, que durou por 5 meses ou algo assim. Mais de 5.000 pessoas receberam a Cristo. Mas ele já esteve aqui em Baton Rouge pregando, numa igreja batista muito grande. Mas existe, com certeza, uma convicção. Glória a Deus. Quando ele prega... Sim, graças a Deus por isso. Ele pregou a palavra, ele pregou o evangelho, ele fala direto. Você já ouviu ele pregar? Ah, sim, já escutei ele pregar várias vezes. E eu vou dizer o seguinte, ele não prega como um batista tradicional prega. Sim. Mas existe uma unção na vida dele, eu vou dizer isso, viu? Uma unção muito forte nele. Mas você sabe, havia alguns batistas uns 50 anos atrás, talvez ainda existem, você mencionou alguns pregadores batistas poderosos, mensagens poderosas em relação à salvação. Eu comprei os livros deles, muitos livros durante os anos, pregavam mensagens tremendas e muitas pessoas salvas. Certo. John R. Rice, eu conheci ele muito bem. Eu nunca o conheci, mas eu li os seus livros. Muito poderosamente usado por Deus. Jack Hyles, lembra dele? Eu conheci esse nome também. Usado por Deus poderosamente. Eu estava escutando a televisão outro dia e alguém, eu creio que em Kentucky, tem um programa de televisão, e eu escutei, ele chamou minha atenção, ele era um homem de 60 anos. E eu pensei, quem é esse homem?
Eu deveria conhecê-lo, né? Porque ele, na verdade, ele foi muito impressionante, muito ungido, muito conhecedor da palavra. E no final do programa eles anunciaram era uma igreja batista. Eu falei para minha esposa, vem ver rápido, eu quero que você veja isto, escute isto. E eu estou te falando, irmão Swaggerts, ele era poderoso, pregando o evangelho. E eu não sei o que ele ensina sobre o batismo com o Espírito Santo, mas ele nos trouxe bem perto. E as pessoas estavam levantando as mãos, louvando a Deus. E eu fui para a internet para ver quem ele era. E ele era a terceira geração. O seu pai e o seu avô pastoreavam esta igreja batista por anos. E ele está fazendo excelente trabalho lá. Dr. Rice e a Espada do Senhor, que eu comprava naqueles dias, ele mexia comigo, ele me chamava de tudo quanto é nome, doutrina falsa, e eu escrevi uma carta para ele. E falei para ele, Dr. Rice, eu discordo com você, mas definitivamente não discordamos do essencial, que é a salvação pelo sangue derramado de Jesus Cristo. E o seu jornal, eu acho que é um dos melhores jornais evangelísticos do mundo hoje. E eu falei, olha, eu não sei se podemos ser amigos, mas você tem sido uma bênção para mim. E ele me escreveu de volta. Ele falou, sim, podemos ser amigos, sim. E ele escreveu uma outra coluna no seu jornal, porque uma moça escreveu, estava brava com ele por causa do que ele tinha falado sobre mim. E ele falou, se você fosse um cristão igual o Jimmy Swaggart, você não estaria agindo assim. E eu me encontrei uma vez com ele em Dallas, mas eu e ele, e esse velho homem, eu falo com respeito, ele era um grande pregador de salvação, verdadeiramente. Poderoso. E ele tinha um toque de Deus na vida dele. E tinha uma grande influência entre os batistas conservadores, independentes. Precisamos de mais pessoas assim. Certo. Ele tinha muito criticismo, né? Ele imprimia no seu jornal ele falava coisas boas sobre mim. E ele falou, bem, este homem está pregando o evangelho. E eu gosto de ouvir ele cantar. Então, de qualquer forma, o Dr. House, nós não nos dávamos muito bem. Eu me encontrei uma vez com ele, mas ele não tinha o espírito gracioso que o Dr. Rice tinha. Você já viu a igreja dele em Hammond, Indiana? Não, nunca vi. 10 mil pessoas, muito tempo antes de você ouvir que tinha uma igreja de 10 mil pessoas. A maior igreja na América, naquela época. Certo, ele ganhava almas para Jesus, de coração, grandemente. E ele morreu. Na verdade, ele não era muito velho quando ele faleceu. Verdade. E tudo mais. Eu sei que eu fui criado Batista do Sul e quando eu tinha 8 ou 9 anos eu fui para frente, me tornei um membro da igreja. E, na verdade, não fui salvo, né? Não fui salvo até eu ter uns 17 anos. E eu fui rebatizado. E os meus pais não entendiam. Eles pensavam que eu estava envolvido numa seita ou algo. Mas o tempo passou. Eu nunca vou esquecer a minha mãe dizendo que... E assistindo, né, os cultos que nós estávamos envolvidos, ou escutando sobre eles, ela falava, nossa igreja batista era assim antes. Era assim, né? Então, bem, na realidade, nas décadas que se passaram, sabe, estava lá, certo, em relação à pregação do evangelho. Certo. Sabe, o que estamos falando aqui é de batistas, mas não importa. Não importa se um pregador é batista, pentecostal, metodista, não importa o título que colocam sobre eles. O mais importante, nós vemos aqui nesta mensagem que Pedro pregou. É um pregador pregar o evangelho de Jesus Cristo. Sim, certo. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele é Deus encarnado, ele morreu por nossos pecados na cruz, ele ressuscitou dos mortos, e Jesus é o único caminho que uma pessoa pode ter seus pecados lavados e ter um relacionamento com Deus. Certo. É o único caminho. Esta é a mensagem para todo pregador do evangelho, não importa o título que você tem. E se eles pregarem o evangelho e pedirem para Deus a ajuda do Espírito Santo, Deus vai ajudar esse indivíduo. Vai mesmo. E se um pregador verdadeiramente quer ajudar a sua igreja e ajudar a sua comunidade, não é
por todas essas coisas que as igrejas neoliberais estão tentando fazer e trouxeram para a igreja. Não é por estas obras e esses programas, mas é pela mensagem simples do Evangelho. Esse é o meio principal que um pregador vai ajudar a sua igreja e ajudar a comunidade. Olha, sempre foi através do Evangelho e através da ajuda e do poder do Espírito Santo. Você vê tantas pregações que acontecem hoje, na verdade, eles não falam da ideia que há um caminho para o céu além de Cristo. E o que você disse é tão necessário. Jesus Cristo é o único caminho. É isso aí. Não há outro caminho. Nenhum homem vem ao Pai, ninguém, senão por mim. Falando dele mesmo, né? Ele pagou o preço na cruz do Calvário. Nós aceitamos o que ele fez na cruz do Calvário, o seu sangue derramado, que lavou e nos purificou de todo pecado. Então morreríamos totalmente perdidos. Sim, porque ele é aquele que pagou o preço. A mensagem e o método de entregar a mensagem não mudaram. A igreja moderna tem tentado abafar a mensagem e está usando métodos diferentes para tentar ganhar o perdido. E a realidade é que a mensagem Jesus Cristo ele crucificado e o método é a pregação do Evangelho. Eu não acho que ganhar o perdido, eu não acho que é isso que eles pensam, John. Eu não acho que eles nem pensam assim. A igreja hoje, em tantos casos, é um clube social glorificado. Talvez um clube social religioso. Sim, é tudo que eles são. As coisas, as grandes doutrinas da Bíblia, as pessoas não sabem nada sobre elas. A maioria dos pregadores também não sabem nada. E isto é a forma da igreja hoje, infelizmente. E é um evangelho social que está sendo pregado, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Simplesmente, esta é a razão porque eles trazem para suas igrejas: bom, vou ter que terminar essa sentença, voltaremos daqui a pouco.